Vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? A tia Maristela está com muita saudade e ela está muito contente em encontrá-los aqui. Que bom que vocês vieram para esse momento de adoração, né, Pedro? É. Você está com saudade das crianças da igreja, Pedro? Sim. Sim, né? Nós estamos com muita saudade, crianças, de vocês, tá bom? E a tia Maristela veio aqui hoje para contar uma história para vocês muito especial. Então, faremos uma viagem. Vocês vêm comigo? Então, olha só, em algum momento da sua vida, vocês já sentiram muita fome? Muita fome mesmo? De um tamanho de um leão? Eu acho que sim, né? Porque eu já senti muita fome, né? Já algumas vezes assim, ó, fiquei com muita fome, né? Essa história de hoje nos conta sobre um milagre especial realizado por Jesus. Vocês já ouviram algum milagre de Jesus? Eu acho que sim, né, Pedro? Sim. Todos os dias, todos os domingos as professoras estão contando um milagre, né? Todas as professoras estão falando na EBD sobre os milagres de Jesus. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele gostava de estar bem pertinho das pessoas. Ele saía anunciando a sua palavra. Certa vez, Jesus estava pregando do amor de Deus para as pessoas. Essas pessoas estavam ali o dia inteiro ouvindo do amor de Deus. Todas sem comer. Ninguém ali tinha comido nada. Os discípulos, então, chamaram Jesus e disseram: Mestre, mande que essas pessoas voltem para casa. Essas pessoas estão com fome. Então Jesus disse: vocês podem alimentá-las. Os discípulos ficaram sem saber, olha só o que fazer. O que vamos fazer, né? Ficaram um perguntando para o outro. E eles saíram procurando. Oi, você trouxe comida? Ou, você trouxe comida? Você está com fome? Então os discípulos ficaram ali, perguntando um a um. Os discípulos ficaram pensando: como poderíamos alimentar essa multidão? Não tinha como, era muita gente. E eles novamente perguntavam: você trouxe comida? Oi, você trouxe alguma comida? Ninguém trouxe comida, ninguém. E os discípulos continuaram a perguntar: quando os discípulos poderiam alimentar todas essas pessoas? Eles se perguntavam. Jesus tinha mandado, né? Eles tinham mandado os discípulos alimentar essas pessoas. Mas havia um menino ali, um garoto. E esse garoto tinha em seu cestinho, olha só, 5 pães, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né, Pedro? Sim. Esse garoto tinha quantos pães, Pedro? 5 pães. 5 pães. E quantos peixinhos? 2. 2 peixinhos. Dava para alimentar aquela multidão, Pedro? Não. Não dava para alimentar aquela multidão. Mas Jesus estava ali. Jesus estava ali. E um grande milagre poderia acontecer. Então Jesus, ele orou. Ele orou pedindo ao Pai que aqueles pães e aqueles peixes, olha só, fossem multiplicados. Então, em algum momento da sua vida, você já passou por algum momento de aflição, de desespero, né?
muitas das vezes passamos por momentos de desespero, né? De aflição, de medo. O que temos que fazer? Orar, assim como Jesus fez. Jesus, ele nos ensina que devemos orar, né? Orar. Então, o que Jesus fez? Ele orou. Ele orou pedindo um milagre para Deus. Todos os 5 pães e os peixinhos viraram muitos. Olha só! Depois da oração, os 5 peixinhos, Pedro, ó, viraram muitos peixinhos. Olha o tanto de peixinho. Olha os pães. O que Jesus fez? Ele multiplicou os pães e os Peixinhos. os pães e os peixinhos. E as pessoas foram alimentadas, né, Pedro? Sim. Elas foram alimentadas e até sobrou para que levasse para casa e alimentasse aqueles que não tinham. Olha só, né? Então Jesus alimentou aquela multidão. Jesus fez o milagre da multiplicação. Ele multiplicou os peixes e os pães. Aquele menino fez uma diferença muito grande naquele milagre. Você tem feito a diferença na sua escola, na sua casa? Temos que fazer a diferença, né? Aquele garoto, ele fez a diferença. É claro que Jesus poderia, né, ter multiplicado os pães e os peixes. Ele poderia ter multiplicado, mas ele preferiu contar com a bondade e a generosidade daquele garoto, né? Então Jesus, ele sabia, ele conhecia o coração daquele garoto, né? E você, criança, tem sido bondosa? Quando a mamãe pede para você fazer alguma coisa, você tem feito? Tem sido bondosa com outras crianças? Você costuma dividir o seu lanche na escola, né? Agora, não podemos ir para a escola, né? Devido à pandemia. Mas, você tem feito a diferença na sua casa? Com a sua família, né? E tem compartilhado os seus brinquedos? Sabe aquele brinquedo que você não usa, que não quer mais? O Pedro, ele costuma, né, Pedro? Dar os brinquedos dele para aquelas crianças que não têm, né? Quando ele não quer mais brincar com um brinquedo, que já não serve mais para ele, porque ele vai crescendo, aí ele doa, ele compartilha o seu brinquedo, né? Devemos agir com bondade e generosidade, tá bom, crianças? Assim como aquele garoto. Que Jesus te ajude a ser uma criança generosa e bondosa, tá bom? Na Bíblia, olha só, na Bíblia, nós encontramos um texto muito especial. Lá em Mateus 14:20, fala assim, ó. Ouçam com atenção o que a tia irá dizer. Todos comeram e fartaram, e dos pedaços que sobejaram, levaram 12 cestos cheios para casa. Olha só, então, o que eles fizeram? Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, eles comeram, né? Comeram bastante, alimentaram ali o seu corpo e depois, o que sobrou, eles levaram para casa e alimentaram aqueles que não tinham. Olha só, que palavra abençoada, né? Que Deus trouxe aos nossos corações. Devemos ajudar, ter um coração generoso e bondoso. Todos comeram e ficaram satisfeitos, né? Segundo o estudo da Bíblia. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos que sobraram e dividiram com as pessoas que estavam ali. Crianças, devemos dividir aquilo que temos, né? Devemos ajudar as outras pessoas que não têm.
Então, o que Jesus fez? A multiplicação dos pães e dos peixes. E ele alimentou uma grande multidão, né? Então, Jesus ele veio ao mundo para nos ensinar a ter um coração generoso e bondoso. Então, vamos orar? Agradecendo a Deus por essa história linda que ele nos ensinou, né? Por meio da sua palavra, a sermos bondoso, generoso, com um coração puro e limpo. Então, vamos orar, Pedro? Você ora para nós, Pedro? Pai do céu, muito obrigado por esse dia. Amém. Que você abençoe todos nós e as pessoas que também não têm. Sim, Jesus. Ajude as pessoas, mas que elas possam ser boas Amém, Jesus. e que todo mundo possa ter o pão e a comidinha de todo dia. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém! Olha só, criança. A viagem foi bem legal, não foi? A viagem, nós viajamos na história da palavra de Deus. Então, ó, crianças, tchau! Tchau. Fiquem com Deus. Beijo! Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Ó, que alegria!